da Rede Nova Brasil FM. Isso, exatamente isso. Estamos no gabinete do vereador André Trindade para falar sobre a controvérsia dos 27 vereadores. Ele vai falar sobre isso, que aliás é uma iniciativa dele, né, de ampliar o número de vereadores para 27. E agora parece que a ideia volta com resistências novamente aos debates da indignidade aqui em Ribeirão Preto. E agora vamos ouvir então o pronunciamento oficial do vereador André Trindade. Bom dia a todos, bom dia a todas vocês que nos assistem aí pela live, a imprensa presente, o Jornal Tribuna, a Nova Brasil, né, através do grupo TH+. Felicidade de poder falar com vocês e também aqueles que nos assistem aqui pelo Facebook. Então, eu preferi fazer esse anúncio porque vários organismos de imprensa estão ligando, especulando se vai ser votado, se vai valer para esse ano. Lembrar que eu sou o autor com mais 13 coautores, ou seja, é um projeto que teve a adesão para ser discutido na Câmara por 14 vereadores. Não significa que esses vereadores votam a favor do projeto, mas o projeto, para ingressar, ele tem que ter no mínimo 8 assinaturas, né? Então, em dezembro ainda a gente colocou esse projeto na casa e vide a importância do projeto, a quantidade de assinaturas que fizeram com que ele pudesse ingressar. De lá para cá nós fizemos algumas discussões, participamos de uma audiência pública. A gente sabe que é um assunto a ser enfrentado, que não é um assunto popular, mas nós que estamos na vida pública, nós que estamos na Câmara, nós estamos aqui também para fazer as coisas importantes, necessárias e difíceis, né? Então eu não tenho medo desse enfrentamento, muito pelo contrário, eu faço com convicção daquilo que eu acredito ser melhor para a população. E nós que estamos na vida pública, nós temos que fazer e tomar as decisões, ainda que as pessoas não queiram, mesmo ajudando todas elas. E por que eu digo isso? Porque eu confio na democracia, sou um democrata, e confio na representatividade. E democracia se faz com representatividade. Então, muitas vezes a população não se sente assistida, por exemplo, na saúde, porque precisa de mais médicos à medida que a cidade cresce. Às vezes as pessoas não se sentem seguras e desassistidas na questão da segurança pública, porque precisamos de mais policiais, de mais viaturas e de maior presença desses aparatos nas ruas. Às vezes a população se sente desassistida quando não consegue uma vaga na creche, quando não consegue o serviço público, porque a cidade cresce e nós precisamos de mais professores. A cidade cresce e nós precisamos de mais policiais. A cidade cresce e nós precisamos de mais médicos. E a democracia presume, e o orçamento está aí para isso, uma vez que a prefeitura tem que fazer o repasse do 12º para a Câmara, mais representantes. Eu acompanho pesquisas, a gente não faz as coisas aqui do acaso só da nossa cabeça. E eu vejo um descontentamento muito grande da população com a classe política, e ela também às vezes não se sente representada pelos vereadores. Então, se você perguntar para a população se ela quer 22, se ela quer 27, se ela quer 1, muitos vão dizer que não querem nenhum. Mas nós precisamos, pelos princípios da democracia, da separação de poderes, ter um poder legislativo atuante, forte e que consiga dar vazão às necessidades da população, tanto na fiscalização quanto nas proposituras. Eu queria lembrar e defender a Câmara Municipal que todas as conquistas do governo municipal passaram pela Câmara. Desde a elaboração do orçamento, até as aprovações de financiamento, até os ajustes fiscais, inclusive as indicações que os vereadores fazem aos montes aqui, que são aprovadas terça e quinta, fruto do trabalho do vereador e da assessoria do vereador, que é quem ouve a população. Falando de representatividade, nós já estivemos aqui com 27 vereadores, e alguns falam em economia. Esses 27 vereadores, e mais os seus 5 assessores por gabinete, economizaram 81 milhões de reais, ainda com 27 vereadores. Só que nós tínhamos 5 vereadores a mais para atuar, regiões que tinham vereadores à sua disposição como político mais próximo da população. Por exemplo, o Parque Ribeirão, uma região de quase 90 mil habitantes, tinha aqui um vereador, que era o Marmita, que era o representante daquela população. Eu tenho acompanhado os eventos da prefeitura perto de você, onde o prefeito tem ido nos bairros toda semana para colher demandas da população. Por exemplo, esses dias no Cristo Redentor, que é um bairro novo que tem 30 mil habitantes, quem é o representante do Cristo Redentor? Quem é o político mais próximo
do Cristo Redentor. E como você faz representatividade numa cidade de 700 mil habitantes com menos vereadores do que aquilo que está escrito na Constituição, que a faixa de vereadores para Ribeirão Preto é 27, vide sua população. Sertãozinho, que tem 120 mil habitantes, aumentou o número de vereadores mês passado, de 17 para 19, ou seja, lá eles têm 19 representantes e os seus assessores para atender uma população de 120 mil pessoas, enquanto nós, que não somos vistos em muitos lugares, porque somos poucos para muitas regiões, para muitos segmentos, somos 22 para atender 700 mil pessoas. Então, eu confio na representatividade, eu confio na democracia, e algumas coisas precisam ser ditas. Quem inventou 27 não é da cabeça nem do André Trindade, muito menos dos outros 13 vereadores que assinaram o projeto. Isso está escrito na Constituição. Por exemplo, Campinas, que está na faixa de 31 vereadores, tem 31 vereadores. São Paulo, que está na faixa de 51 vereadores, tem 51 vereadores. Uberlândia, que está na faixa, como Ribeirão Preto, e tem menos população, de 27 vereadores, tem 27 vereadores. Nós estamos no final de um ciclo que vai de 600 mil pessoas a 750 mil, nós já temos 700, há 13 anos com o patamar de abrigar 27 vereadores em Ribeirão Preto. Então, eu sei que é um assunto polêmico, eu sei que a população, como diz, não se sente representada muitas vezes, até pela falta da presença do vereador, porque seria impossível ser onipresente e estar em todos os lugares, atendendo como clínico geral em todas as demandas, né? Tem vereador mais segmentado aqui. Por exemplo, nós tínhamos aqui com 27 um vereador que representava parte da Igreja Católica, João Batista, né? Tem até nome de apóstolo, né? Mas é uma pessoa muito ligada, como tínhamos o segmento, por exemplo, do esporte com o vereador Boni, que foi vereador com 27. Então, quando você diminui a representatividade, você deixa de fora da democracia certos segmentos e, principalmente, numa cidade extensa como Ribeirão Preto, certas regiões. Então, eu defendi esse projeto junto com muitas outras pessoas, com convicção. Aliás, quero fazer aqui um agradecimento, pois eu vejo que estava no caminho certo, estou no caminho certo no meu pensamento, porque a maioria dos vereadores é a favor desse projeto. Faltou um voto, não a maioria qualificada. Precisamos de 14, chegamos ao número de 13. Eu não vou expor os vereadores que são favoráveis, até porque o projeto não vai à votação, e para que eles também não tenham desgastes desnecessários na base deles. E eu não tenho problema nenhum em assumir a minha posição e também agradecer aqueles que discordam de mim, porque é isso que presume também a democracia, né? Então, fica o meu agradecimento, agradecer a imprensa nos lugares onde eu fui dar entrevista, inclusive no podcast da própria Associação Comercial e Industrial, que é contra, né? Naquele momento eu fui lá, me abriram espaço, e dessa vez a imprensa considerou a questão da democracia, vídeo que o Brasil está passando. Principalmente depois dos atos de 8 de janeiro, esse projeto ganhou força. Tivemos uma audiência pública na Câmara, que em tempos passados seria todo mundo contra. E metade dos presentes era a favor, metade eram contra. Essa é a magia da democracia. Então eu sou um democrata e agradeço quem concorda comigo, quem discorda de mim. No entanto, eu queria só ponderar as cidades que recentemente aumentaram o número de vereadores, já com base no último censo. Ou seja, o censo foi agora, em 2022, final de 2022, e Ribeirão Preto está 13 anos atrasado. Cidades, por exemplo, no Sertãozinho, acabei de citar, no estado de São Paulo, Bauru, São José do Rio Preto, Guarujá, São Caetano, que é sempre considerado a melhor cidade do Brasil para se viver, São Caetano do Sul, aumentou o número de vereadores, Belo Horizonte, João Pessoa, Vitória, Goiânia, Belém, Cuiabá, Maceió, Rio Branco, Vila Velha e muitas outras cidades. Eu tentei aqui, e qualquer um pode fazer isso, uma pesquisa no Google, e olhar as cidades que aumentaram a sua representatividade, vide o crescimento da sua população. Aqueles que se opõem muitas vezes falam e dão a impressão que vai tirar dinheiro da saúde para colocar vereador, vai tirar dinheiro da educação para colocar vereador, e não é verdade. A Câmara tem um orçamento, o orçamento dela com 22, com 27, com 9, com 30 seria o mesmo, né? O que precisa fazer é o bom uso da estrutura e do dinheiro público, e ainda que o vereador seja visto como alguém que não correspondeu às expectativas, a democracia também presume o sufrágio universal, as eleições
né, para que eles possam ser substituídos e para que aqueles que querem dar a sua contribuição possam ser oportunizados na sociedade. Eu, o ano que vem, completo 20 anos em que me coloquei à disposição em candidaturas, saindo da periferia, saindo dos bairros. Eu que sou de classe social humilde, filho de metalúrgico e manicure, e vejo como dirigente partidário muitos outros tentando dar a sua contribuição para a cidade. Aliás, o TSE vai à televisão, na sua propaganda institucional, e convida as pessoas a participar da democracia. Você, mulher, venha fazer parte do processo, você venha exercer sua cidadania, e também reduzindo o número de vereadores, a gente acaba ceifando a oportunidade dessas pessoas. Observem que a lei eleitoral mudou de 2020 para 2024. Na última eleição, nós temos 30 partidos políticos. Cada partido pode lançar 33 candidatos. 100% das cadeiras em disputa, mais 50%. Com a nova lei, nós temos 100% mais um. Então, cada partido em Ribeirão Preto lançou 33, agora vão lançar 23. Ou seja, nós teremos aí, em média, 300 candidaturas a menos. E se nós tivéssemos 27 vereadores, seriam 28, a gente salvaria 150 mentes de cidadãos, eleitores, que têm direito a votar e ser votado, que poderiam disputar as eleições. E nisso você reduz em 1/3 também desses 300, 100 mulheres a menos participando do processo democrático que são as eleições. Então, por tudo isso, essa é a minha crença. Eu sei ser voto vencido, né? A democracia presume também que você saiba ser voto vencido. Então, eu encaro esse momento como um momento onde a maioria qualificada não foi suficiente para que esse projeto pudesse ser levado à votação. Nós não vamos tirar o projeto. Esse projeto, ele já tramitou na casa, ele já tem audiência pública, ele ficará aí à disposição dos vereadores para que em tempo futuro eles possam decidir aí pelo futuro da cidade de Ribeirão Preto, sem pressões e de acordo com a consciência de cada um. Eu sei que é um assunto impopular, sei que até mais vereadores talvez gostariam de votar, mas fazem o cálculo em relação ao desgaste com a sua própria base, mas eu... que passei por aqui, fui líder do governo, votei 4 vezes a reforma da Previdência, que votamos mudanças estruturais em Ribeirão Preto, financiamentos que possibilitam investimentos que vão mudar a vida daqueles que moram na cidade que me escolheu como vereador. Eu não tenho nenhuma preocupação com esse tipo de desgaste, porque uma coisa que eu nunca vou fazer com o eleitor e com a população que paga o meu salário é não ser uma pessoa verdadeira naquilo que tem de convicção, respeitando todos os demais. Então, esse agradecimento que eu faço é verdadeiro. Ressalto o trabalho da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, como disse, que participa da conquista de todos os ribeirão-pretanos do que vem acontecendo no governo municipal, nessa guinada que Ribeirão Preto vem dando em relação aos investimentos e a probidade, né? Lembrar que essa Câmara de 27 vereadores também não possui nenhum escândalo, né, que ela trabalhou. E se faltou alguma coisa, pode ter faltado capacidade para algum de nós, os quais eu me incluo também com muita humildade. Então, eu queria deixar essa mensagem mais objetiva, que o projeto não será votado a tempo, 1 ano antes da eleição, senão ele precisaria ter esse consenso no dia de hoje, e não há o consenso, e a gente respeita a falta de consenso, né? Porque se o projeto já tem que ser aprovado, é igual o jogo de futebol. Se já sabe o resultado, não precisaria nem jogar, né? Então, a gente coloca as ideias para que a cidade possa discutir, para que a gente possa mostrar para a sociedade aquilo que a gente pensa e continuar trabalhando. No entanto, enquanto eu recebo a ligação aqui do Antônio Carlos Morandini, daqui a pouco eu participo do programa dele lá, mas com respeito a toda a imprensa que está nos assistindo, eu queria dizer para vocês o seguinte: quanto custa a democracia? O impacto de 5 novos vereadores, eles custam para os cofres públicos 3,5 milhões de reais por ano de orçamento da própria Câmara. Isso representa no orçamento do município 0,00085 do orçamento. Ribeirão Preto tem um orçamento de 4,3 bilhões de reais. Ou seja, em um ano, 3,5 milhões representa, não representa 1%, nem
1/10 de 1%, nem 1/10 de 1/10 de 1%, e representa 0,8 do décimo de percentual do nosso orçamento. Ou seja, esse é o preço da representatividade. Esse é o preço para que 5 vereadores de bases distintas, de opiniões distintas, porque o vereador é o retrato da sociedade. O prefeito é o retrato da maioria. O vereador não, o vereador é o retrato da região, do segmento de classe, do segmento comunitário, né? E aqui eu parabenizo também os líderes comunitários que têm vontade de ser vereador, têm vontade de se candidatar, os presidentes de ONG, o conselheiro tutelar, o presidente de associação patronal da sociedade civil, o presidente de sindicato, né? O chefe da torcida do Botafogo, como eu fui, com muito orgulho. Então, esse é o preço da democracia, ter 5 vereadores a menos para trabalhar pela cidade, para estar mais próximo da população, para atender as demandas, custa 0,00085 do nosso orçamento, ou seja, é ínfimo, principalmente se você for comparar o impacto financeiro do aumento de subsídio dos próprios vereadores, do prefeito e dos servidores do teto. Mas nós estamos aqui para tomar as decisões difíceis. E eu queria, nesse momento, com todo respeito, também não me furtar a dar informação para a população, porque eu disse que respeito o contraditório e sei se é voto vencido. Mas a gente precisa refletir sobre os argumentos. Eu argumentei aqui a necessidade de Ribeirão Preto ter mais representantes para que a população, principalmente a população que não tem acesso à classe política, possa acessar os seus representantes, no caso os vereadores, que é o político mais próximo do cidadão. O vereador é aquele que atende com o umbigo no balcão, ele está ali como o atendente de farmácia, né? Que a pessoa está com uma dor, ela vai lá, ela acaba comprando um remédio com o farmacêutico. Agora, aqueles que se opõem, e que eu respeito, só falaram em economia. E aí eu tenho, e não posso ser hipócrita em relação ao meu discurso, eu tenho que também causar essa provocação. Eu continuo afirmando que eu confio na democracia, e democracia se faz com representatividade. Representatividade numa cidade do tamanho de Ribeirão Preto, segundo a Constituição, presume 27 vereadores. Agora, economia, por economia, não se faz também com 29 vereadores, né? Então, por isso, também vou deixar na casa, para que possa ser trabalhado, assim como foi trabalhado os 27, aqueles que têm a real convicção que a economia é o mais importante. Se representatividade se faz com 27, economia não se faz com 22. Economia se faz com 9, que é o mínimo que a Constituição prevê para os municípios. Sendo assim, eu vou assinar aqui um projeto de 9 vereadores para Ribeirão Preto, e vou colocar aqui a minha assinatura, e preciso de mais 7 assinaturas, e do apoio das entidades da sociedade civil, que também acham que a economia é mais importante do que a representatividade que se faz por meio da democracia. Então essa também é uma contribuição para que fique em discussão e a gente consiga enxergar o que de fato quer o cidadão de Ribeirão Preto. Se ele quer economia ou se ele quer ter representatividade, se ele quer ter alguém lutando por ele dentro da separação de poderes através do poder legislativo. Então, o projeto vai ficar aqui à disposição, também não vai dar tempo de ser votado esse ano, mas a Câmara tem que funcionar os 4 anos. Então, tanto o projeto de 27 continua para reflexão, daqui uns dias eu não estarei mais aqui, em março é muito possível que eu deixe aqui a suplência para a reassunção da vereadora titular, que é a vereadora Gláucia, mas no período que me foi confiado, eu preciso trazer luz ao pensamento das pessoas em relação ao que é melhor para a cidade. E o que é melhor para a cidade nem sempre é o que eu penso, mas precisa ser discutido. Se esse assunto não fosse importante, não haveria tanta especulação e tanta movimentação aqui nos corredores da Câmara. Então, faço isso com agradecimento, reitero o agradecimento a todos que caminharam comigo até agora e quase deram a Ribeirão Preto mais 5 vereadores, e deixo a reflexão aí e à disposição com a minha assinatura, e não é uma assinatura sem compromisso.
E eu me comprometo que se esse projeto for a votação, meu voto é sim. Se o projeto de 27 for a votação, é sim, porque nós vamos garantir representatividade. E se a economia for mais importante e esse projeto prosperar, o meu voto já está de público assumido aqui, nos meus canais e na imprensa, meu voto também será sim, se o projeto de 9 prosperar, porque a gente não pode enganar as pessoas. Nós precisamos ser claros com as pessoas para que elas possam sempre tomar as melhores decisões. Então, feito esse pronunciamento, eu me despeço e deixando à disposição de todos os organismos de imprensa, aliás, os quais agradeço, para que a gente possa transformar Ribeirão Preto numa cidade onde, independente da concordância ou não daquilo que o vereador coloca, possa haver sinceridade naquilo que ele fala, naquilo que ele pensa e naquilo, da forma que ele se comporta. Então, fica aí esse pronunciamento. A gente vai continuar aqui para dar as entrevistas e deixar aberto, se quiser alguém fazer alguma pergunta. O pessoal do SBT chegou agora, a gente pode gravar em seguida, mas o Lucinho está aqui ao vivo também, o Tribuna está aqui ao vivo, fico à disposição se tiver alguma pergunta. Bom, você já se manifestou, né, que esse projeto agora você encaminha mesmo, sabendo que não vai dar tempo. E a pergunta que se faz por que você acha que tanta gente, tantos segmentos ficaram contra o aumento de vereadores em Ribeirão? Na sua opinião, qual teria sido o motivo principal disso? Sim, a classe política ela sofre sempre um desgaste e que faz jus a sofrer esse desgaste por tudo que a gente enxerga de ruim na vida pública. O que eu lamento é que nós não podemos generalizar. Em todo segmento da vida tem pessoas corretas, pessoas incorretas, pessoas com maior capacidade, pessoas com menor capacidade, e isso tem que ser avaliado ponto a ponto. As pessoas mal sabem que ela precisa dessa representatividade. Por isso que eu digo que a gente precisa ajudar a gente na vida pública, até quem não quer ser ajudado, né? Porque, veja você, tem gente que reclama que a polícia militar multa os carros. Mas quando um ladrão pula o muro, o primeiro número que vem à cabeça da pessoa é 190. Esses dias eu vi no Fantástico médicos no Rio Grande do Sul que estavam sendo presos porque estavam superfaturando prótese. Então por isso nós temos que ter menos médicos, porque tem médico corrupto. Então o representante da população, que é aquele que deveria realmente fazer jus à confiança do povo, né, ele tem que existir. Né? Não podemos fugir disso. E quanto menos eles existirem, menor chegarão aqui os anseios dessa mesma população. Esses dias apresentaram uma pesquisa, na verdade uma enquete de uma associação de classe aqui de Ribeirão Preto, que dizia que 96% das pessoas eram contra o aumento de vereadores. Se você perguntar no íntimo, muitos vão falar que nem precisa de vereador. No entanto, se você fizer uma pesquisa segmentada com homens sobre a necessidade do exame de próstata com toque retal, 98% vão falar que são contra, em que pese ser necessário. Então nós não podemos destruir as coisas só porque existe um preconceito, uma generalização da atitude. Nós temos que observar qual que é a função, o que a gente espera. Ah, mas a qualidade do vereador não é boa. Troca. A cada 4 anos a democracia presume eleições para que a gente possa fazer o nosso julgamento do trabalho daquele, e outra, dá oportunidade para que outros venham aqui na vida pública dar a sua contribuição, largar os seus afazeres, largar muitas vezes a sua família para vir aqui trabalhar assuntos que são do interesse de todos. Então eu acredito que a resistência seja essa. Por um outro lado também, tem muita gente, a gente viu isso na audiência pública, tem gente a favor de aumentar o número de vereadores para que eles possam realmente ter com quem conversar sobre os problemas da sua região, do seu segmento, da sua classe. E nesse diálogo com a população, em audiência pública, a gente nota também o seguinte: tem muita entidade importante, eu a respeito, todas elas, que não precisa de vereador. Porque o vereador é intercessor ao poder público. Quem precisa de vereador é o pobre, que não tem o telefone de ninguém. Agora o presidente da associação tal, ou do sindicato patronal tal, tem o telefone do prefeito, liga direto para o prefeito. E o prefeito atende. Tem um problema no judiciário, liga direto para o juiz atende. Né? Liga direto para o comandante do policiamento, o policiamento atende. Então, assim, as pessoas mais bem-sucedidas, elas não precisam tanto do vereador. Quem precisa do vereador, encontra o vereador nos bairros, encontra o vereador nos lugares,
É o pobre, é a maioria que precisa. Né? Às vezes nem sabe que precisa, e se não precisar, porque as coisas estão indo bem. Mas não, nós atendemos aqui os 22 vereadores, gente, todo dia. O telefone toca 24 horas. Dos nossos assessores, para fazer jus. A pessoa vota na gente, a pessoa confia o voto dela na gente. Depois ela, quando tem um problema, e tem problema, porque a cidade, a urbe, ela tem problema, elas demandam o vereador, normalmente o vereador que ela votou, que o amigo dela votou. E são muitos os problemas da cidade, impossível imaginar com uma cidade do tamanho de Ribeirão Preto, não tem problema, todas têm. Né? E nós trabalhamos também para resolver os problemas da cidade. Então eu acredito que é o preconceito realmente em relação à classe, mas também nós não podemos destruir a classe porque existe um desvio de conduta aqui ou acolá. Né? Aqui nós estamos vivendo um tempo, em Ribeirão Preto, de probidade, um tempo de trabalho, um tempo de dedicação, mas que até pelo fato da gente ser menos, ser 22, muitas vezes não é visto pela população. É isso? Mais uma pergunta? Eu vou encerrar aqui, eu vou dar a entrevista depois. Tranquilo? Então podemos encerrar, queria agradecer a todos vocês, me deixar à disposição, deixar o gabinete aqui à disposição, meu telefone também, todo mundo tem, e colocar isso como uma provocação daquilo que precisa ser discutido na cidade. Né? O preço da democracia, a importância de um poder legislativo forte, né? Ou a economia, como muitos aí defendem como único discurso para que a gente possa ter menos vereadores. Muito obrigado.